já está presente, né? Vamos ter a palestra do nosso irmão Vladimir. Vladimir já esteve algumas vezes aqui apresentando para nós, e é sempre uma alegria novamente trazendo os conhecimentos para que nós possamos cada vez mais caminhar, né? Caminhar com a nossa conquista interior, que é o que nós buscamos. Que neste momento, eu, como de costume, peço a todos que possamos nos conectar com Deus, com esse Pai amado, esse Pai que está dentro de cada um de nós, que está em todos os lugares e, consequentemente, está dentro de nós, esse nosso Deus interior, que tudo sabe, que está sempre nos amparando. Eu digo gratidão, Senhor. Gratidão a Jesus, nosso Mestre. Gratidão aos benfeitores espirituais responsáveis por esta reunião. Que nós possamos nesta noite, Senhor, tirar o maior proveito possível dessas orientações, desse pão espiritual que o Vladimir veio nos trazer. Que essas orientações possam nos motivar à condução de uma busca pela melhoria, que cada dia mais nós possamos buscar o Evangelho do Cristo, ou aprender a amar, que viemos buscar aqui nesse planeta. Que nesta noite, Senhor, possamos sair daqui melhores, com desejo firme de mudança e de buscar acordar, como é o tema desta noite, que será apresentado pelo Vladimir. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Então hoje, como nós falamos no início da nossa conversa, o Vladimir vai apresentar para nós necessário acordar. Necessário acordar. Então, Vladimir, seja bem-vindo. Está por tua conta. Gente, boa noite para vocês. Eu vou cumprimentar a Eulália, e ao cumprimentar a Eulália, cumprimento todos vocês e já dar os parabéns antecipados para a Eulália. Nosso tema de hoje, ele está na lição 68 do livro Pão Nosso, e o título é Necessário Acordar. Quando a gente fala acordar, o que significa isso? Alguém quer sugerir aí? Bom, no dia a dia acordar é estar desperto, né? Tá vigilante, né? Tá atento. Agora, possivelmente tem outros acordar, né? Que a gente ouve lá de vez em quando. Acho que é isso. A Eulália levantou a mão. Eulália, pode falar, né, amiga? Dona Lalinha, a senhora está com o microfone fechado. Tem que alguém abrir para a senhora. Acho que ela conseguiu. Boa noite, Vladimir. Boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite, dona Lalinha. Tudo bem, levantei a mão, não foi para falar nada, não. É porque eu ando cartando para me pegar das coisas que eu não enxergo, menino. A minha mão é mesminha. Mas foi bom te ouvir, amiga. Muito obrigado. Pois é, e eu fiquei muito feliz de te ouvir também, Vladimir. Fiquei muito feliz. Tá ótimo. Um beijo para vocês todos, muito queridos. Bom. Vamos ficar uns minutinhos aí. Um beijo. Outro. Ótimo, gente. Adriano, boa noite, compadre. Então, gente, necessário acordar. Aí, esse estudo, ele começa com um pensamento do Paulo, a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Esse pensamento do Paulo
ele representa a nossa vida cristã, toda a nossa vida cristã. Eu achei interessante por isso. Ela sintetiza a nossa vida. E olha só, ela tem 3 partes. Então, a primeira, ele começa exortando a gente. Desperta, ó tu que dormes. Quando o meu amigo falou de acordar, geralmente acordar é no sentido físico, né? E aí o que acontece? Quando a gente vai acordar alguém, primeiro a gente fala baixinho, né? Bem suave. E aí, às vezes, a pessoa acorda. Se ela não acordar, aí a gente fala um pouquinho mais forte, né? Se a pessoa não acordar, a gente fala um pouquinho mais forte ainda. E se ela não acordar, a gente sacode a pessoa. Geralmente é isso que a gente faz, né? Mas é isso que a vida faz com a gente também. Então, a vida nos faz os convites, né? Para despertar. Despertar a consciência. Despertar para a vida. Só que o significado aqui do Paulo, desse pensamento dele, é despertar para a vida cristã. Não só para a vida, que para a vida também a gente tem que despertar, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa está dormindo na vida. Ele está estagnado, parado, inerte, né? Parece que nada acontece na vida dele. Então, quando a gente está perto, a gente tenta acordar essas pessoas. Mas pode ser, gente, que sejamos nós que estejamos dormindo na vida, né? Eu conto uma história que tem um supermercado grande aqui perto de casa, e um dia um rapaz abriu 1 litro de amaciante e começou a beber um amaciante. E uma moça falou para ele assim, moço, não pode. E o rapaz falou para a moça, não, eu vou pagar. Aí a moça falou para o rapaz, o problema não é esse. Então, gente, às vezes nós estamos tomando amaciante aí na vida e achando que está certo. Mas a gente está dormindo para a vida, né? Nós estamos deixando a vida passar. Então é preciso que alguém chegue e nos desperte, né? E quando possível também a gente ajude no despertar das outras pessoas. Então olha só, desperta ó tu que dormes. Desperta ó tu que está parado na vida, inerte, sem realizar a sua vontade, sem realizar o seu desejo, sem realizar seus sonhos, sem realizar aquilo que te compete, né? Viver a sua vida. Então, o primeiro passo é despertar, né? Despertar a consciência para uma vida melhor, para uma vida nova. E é por isso que o Paulo ele vai nos citar nessa breve mensagem, né? Que como nós estamos participando de um grupo espírita, que é um grupo cristão, mas às vezes a gente não vive de forma cristã, né? Às vezes a gente ainda prefere fazer algumas coisas que não tem nada de cristão. Isso é fruto do nosso amadurecimento, do nosso entendimento, né? À medida que a gente for conhecendo e melhorando e conseguindo fazer umas coisas melhores, a gente vai mudar de vida, né? Vai deixar de fazer algumas coisas que, na verdade, nos prejudicam e fazer algumas coisas que melhoram a nossa vida, né? Porque a doutrina espírita e a doutrina cristã, ela é uma doutrina prática, né? De vivência, de aprendizado, de convivência. Então é muito importante que a gente faça as mudanças que a gente precisa na vida. Então, se o primeiro ponto que ele cita é para a gente despertar. Opa! Despertar é o que a gente chama de autoconhecimento. Eu me conhecer, né? Para eu me conhecer, eu preciso ter um tempo comigo, uma proximidade comigo. Eu tenho que passar um tempo comigo. Então, às vezes, a gente, quando é mais novo, quer ter intimidade com outras pessoas. Quando a gente vai ficando mais adulto, a gente quer ficar sozinho. Porque esse tempo sozinho é um tempo que você passa com você mesmo. E é muito importante para você se conhecer. E também, se você for uma boa companhia para você mesmo, o tempo que você fica sozinho não é ruim, ele é ótimo. Você fica muito feliz da vida em poder estar sozinho, né? E isso é muito importante a gente entender que em certos momentos as pessoas precisam estar sozinhas para elas sentirem o que elas querem sentir,
pensar o que elas querem pensar, fazer o que elas querem fazer. Às vezes elas não querem que ninguém esteja por perto naquele momento, e é um direito delas, né? Então, gente, morrer não é nada. Horrível é não viver, né? Quando a gente está dormindo na vida, é horrível. Por quê? Porque a gente não está vivendo. A gente está sobrevivendo apenas, né? Então é preciso que alguém nos desperte, ou eu me desperto por mim mesmo, ou então a vida me sacuda e me desperte, né? Então, se eu, de posse do meu autoconhecimento, né, à medida que eu vou avançando nesse autoconhecimento, que ele é infinito, ele não acaba nunca. E é bom a gente falar que autoconhecimento tem milhares, milhões de formas de chegar ao autoconhecimento. Não existe um melhor que o outro. Existe aquele que a gente se adequa melhor, que a gente se afiniza, né? Então, a minha forma de me conhecer não é melhor que a do Maurício, não é melhor que a da Eulália, do Adriano, da Juscelia. Ele só é diferente, né? E a minha forma, às vezes, não serve para vocês. Então, assim, a gente tem que respeitar as pessoas e a forma como elas vivem, né? Porque, ao modo delas, elas estão conseguindo fazer as mudanças que elas precisam. Então, gente, geralmente as pessoas, ao se autoconhecer, a gente descobre os nossos pontos positivos. Aquilo que eu faço de bom, aquilo que eu penso de bom, aquilo que eu sinto de bom, né? Mas além daquilo que eu faço, tem o meu potencial. O potencial é algo que eu sei, mas que eu ainda não sei que sei. Então está dormindo dentro de mim, mas dependendo da situação, das circunstâncias, das pessoas que chegarem, vai despertar esse lado meu. E geralmente o nosso potencial está ligado ao mundo espiritual também, a nossa parte espiritual. Porque o corpo tem limitações, né? Mas o espírito não segue essa mesma regra das limitações físicas. Então nós temos muita capacidade guardada dentro de nós, que em determinado momento será colocada em prática. Se isso acontece comigo, então acontece com vocês, né? Então eu não posso falar para vocês, o Maurício só vai chegar até certo ponto. A Sônia não consegue ir além de certo ponto. Gente, se nem a pessoa sabe até onde ela pode ir, quem dirá eu, né? Quem dirá outra pessoa de fora? Então é muito importante a gente respeitar a vida das pessoas e as escolhas das pessoas, né? Porque agora já vem para a segunda parte do pensamento de Paulo, né? Primeiro ele pede para a gente despertar. Então, de posse do meu autoconhecimento, do que eu sei de bom, do que eu faço de bom, do meu potencial, mas tem também, ao me conhecer, eu descubro as minhas falhas, os meus erros. Para que eu quero descobrir minhas falhas, meus erros? Para corrigir. Porque se eu corrigir minhas falhas, meus erros, eu vou viver melhor, né? Mas às vezes não sou eu que percebo os meus erros, são outras pessoas. Então essas outras pessoas que percebem os meus erros, elas me ajudam a viver melhor. Elas não são meus inimigos, que a gente pensa que são inimigos, né? Não. São professores. São pessoas que fazem observações que eu não consigo fazer sozinho. Então, se eu sei das minhas falhas, dos meus erros, eu vou procurar corrigi-los. A correção dos meus erros significa a minha educação. A minha educação para a vida, a minha educação cristã. E à medida que eu for me corrigindo, eu vou passar a fazer as coisas de forma certa, de forma melhor. E aí eu vou me realizar e realizar aquilo que eu tenho vontade, né? Então o primeiro passo é o autoconhecimento, mas ele é só o primeiro passo. Eu tenho que chegar ao final, que é a realização, né? Da minha vontade, do meu desejo. Claro que da minha vontade, do meu desejo educado, né? Então, à medida que eu me realizar na vida, eu conseguir realizar aquilo que eu quero, aí sim, eu me despertei para a vida, né? Eu me conheci e agora eu estou vivendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu desejo. Então, na primeira parte, desperta tu que dormes. Aí vem a segunda parte. Levanta-te dentre os mortos. Olha só, gente, o Evangelho, ele dá um significado para mortos muito interessante. Morta é a pessoa que caiu na vida. E aquela pessoa que está lá enterrada no cemitério? Aquele lá não é morto para o Evangelho, aquele lá chama defunto, né? Então, por isso que Jesus fala assim, deixa os mortos enterrar os mortos, né?
Então, mortos são as pessoas que caem na vida. A gente tem as quedas físicas, né, na vida, mas nós temos também as quedas morais. Então, o que acontece? Geralmente, quando a gente cai na vida, a gente sofre uma queda, né? Se chegar alguém e falar assim, Vladimir, levanta. Às vezes, só dele falar para eu levantar, eu consigo levantar, porque a minha queda, às vezes, foi pequena. Mas pode acontecer de a minha queda ter sido maior. Então, não basta vocês chegarem para mim e falar para eu levantar. Vocês vão ter que me dar a mão e me levantar. Vocês vão ter que se envolver comigo para eu me levantar. E dependendo da queda que eu tenha na vida, vai ser preciso de mais esforço de alguém, do meu próximo, de vocês. Vai ser preciso que vocês me levantem e me coloquem nas costas para caminhar, até que eu consiga caminhar com as minhas próprias forças. Então, veja só, né? Se é assim comigo, é assim com o próximo. Tudo que eu estou falando aqui para mim, em termos de autoconhecimento, de correção, de educação, de realização, é para o próximo. Às vezes é alguém próximo de nós que está caído na vida, então a gente vai tentar levantar essa pessoa. Só que às vezes seremos nós os caídos, então nós precisaremos da ajuda do nosso próximo para nos erguer novamente na vida. Então isso é muito importante, né? Mas um desejo só não muda nada. É preciso ter uma decisão na nossa vida, né? Às vezes a gente faz muitas promessas, muitos planos, mas a gente não levanta para cumprir, não trabalha para cumprir esses planos, né? Então, só o desejo de fazer algo não adianta. Ele é importante para dar o passo inicial. Mas a gente precisa trabalhar. A gente precisa fazer o que tem que ser feito para que a gente mude e para que a nossa vida mude também, né? Então, de posse desse autoconhecimento e nos educando e realizando aquilo que nós desejamos, nós vamos agora para o que é importante. O que é importante para nós, né? Se nós tivéssemos aqui 3 minutos só de vida na Terra agora, só mais 3 minutos, o que vocês fariam nesses 3 minutos? Eu vou desligar o meu som para que vocês falem. Só tem 3 minutos de vida. O que vocês fariam nesses 3 minutos? Eu no seu calor? Oi, Eulália, pode falar. Oi. Ah, não, achei que eu tinha parado. Eu nem pensei ainda o que eu faria nos meus 3 minutos, estou aqui pensando ainda. Passar meus 3 minutos pensando o que eu vou fazer nos 3 minutos. Exatamente. Teve um rapaz que falou assim, eu faria um churrasco. E eu pensei, mas 3 minutos não dá nem para ele acender o fogo, né? Teria que ser uma coisa mais rápida. Podem falar. Três minutos nós tínhamos que agradecer a Deus pela vida que nos deu até nesse momento, né? Ótimo, Tiãozinho. Ótimo. Agradecer a Deus, agradecer as pessoas que estão junto da gente, né? Que torna a nossa vida melhor, né, Tiãozinho? Ótimo. Exatamente. Alguém mais? Ótimo. Esse agradecer, eu acho que ele engloba tudo, sabe? A gente poderia também pedir perdão para quem às vezes a gente ofendeu e às vezes a gente ainda não pediu, né? Eu poderia abraçar as pessoas que eu amo, minha mãe, minha esposa, meus irmãos, meus sobrinhos, né? Eu poderia também, nesses 3 minutos, às vezes, fazer uma prece para as pessoas que eu amo, né? Então, eu poderia fazer muitas coisas que são importantes. Provavelmente, se eu tiver só 3 minutos, eu não vou correr lá no supermercado para pegar a promoção do sabão em pó, né?
Porque isso não é o mais importante nesse momento na minha vida, que eu só tenho 3 minutos restantes, né? Então, vejam vocês que, geralmente, o que é importante para a nossa vida está ligado aos sentimentos. E isso, se é importante para a minha vida, então é isso que eu preciso realizar. Isso que eu falei aqui é só para a gente perceber o que realmente a gente dá valor, o que a gente realmente prioriza, né? Para que a gente, sabendo que é importante, já comece a fazer agora. Não vamos deixar para depois, porque depois, às vezes, pode não acontecer, né? E as coisas boas que eu quero lá na frente, que aconteça, eu tenho que começar agora, né? Porque, pela lei de causa e efeito, primeiro eu preciso plantar, para depois colher. Geralmente a gente quer colher antes de plantar. A gente pensa assim, se a situação mudar, eu vou melhorar. Se acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Mas é o contrário. Primeiro eu tenho que mudar. Primeiro eu tenho que fazer as coisas que eu quero, as coisas boas, para depois a minha vida mudar, para depois dar algum resultado, né? Então a gente precisa trabalhar. Aqui o nosso... por isso que chama necessário acordar, né? Eu tenho que despertar e trabalhar. Não basta também só despertar. Tem que trabalhar para que a vida melhore, né? Então, a gente precisa fazer as mudanças da nossa vida. Senão a nossa vida não muda, né? Mudança do nosso comportamento, do nossa forma de ser. Em qual direção? Na direção do meu autoconhecimento, né? À medida que eu for me conhecendo, eu vou em busca daquilo que eu desejo. Se eu der um passo por dia na direção que eu quero, que eu desejo, eu ficarei feliz naquele dia. Mas e se eu der 20 passos na direção contrária que eu desejo? Eu ficarei triste naquele dia, me sentirei frustrado, né? Então, por isso que é importante a gente saber a direção que a gente está, mas ir nessa direção, trabalhar, caminhar, né? Porque senão nada acontece. E aí nós estamos caminhando para o final, e a gente propõe o teste do espelho, né? O Santo Agostinho, uma das formas de autoconhecimento que ele usava, né? Ele ficava no final do dia, chegava no final do dia, ele fazia um balanço moral da vida dele. Então, o balanço moral, ele se perguntava, o que eu fiz de bom no dia de hoje? Qual o bem que eu podia ter feito e eu não fiz? Às vezes, para no outro dia fazer, né? O que eu fiz de mal no dia de hoje? E qual mal que eu fiz que eu poderei evitar amanhã? Então, isso daqui é para mostrar, ele fazer esse balanço no final do dia, porque eu acho que o dia dele era muito corrido, tumultuado. Mas, geralmente, eu faço esse balanço a qualquer hora do dia. Porque, às vezes, os acontecimentos da vida nos levam a refletir, né? A parar para pensar. Se a gente não parar, a gente não pensa, né? Eu saio daqui da minha casa, do meu trabalho, são 10 minutos de carro. Às vezes, nesses 10 minutos que eu dirijo, gente, eu cometo 2, 3 erros no trânsito. Então, o que acontece? Quando eu cometo o primeiro erro, acende uma luz amarela. Quando eu cometo o segundo erro, acende uma luz laranja. Mas quando eu cometo o terceiro erro no trânsito, eu paro o carro. Por quê? Porque eu tenho que pensar, por que eu estou fazendo essas coisas erradas? Por que eu estou me prejudicando, me colocando em risco, ou prejudicando outras pessoas e colocando essas pessoas em risco, né? Então eu brinco assim que é como se fosse um cartão de crédito. Usou 3 vezes mal usado, teria que bloquear a vida, mas não é assim, né? Mas a gente bloqueia como? Parando e pensando, né? Olha, eu não posso levar esse tipo de vida fazendo coisa errada, porque isso vai refletir na qualidade da minha vida, né? Eu vou colher essas coisas erradas que eu estou fazendo. Eu posso colher uma multa de trânsito, eu posso colher um acidente de trânsito, né? Eu posso morrer no acidente de trânsito se eu não tomar cuidado, se eu não for responsável, né? Então, só para a gente mostrar que a gente tem que parar de tempos em tempos e fazer uma análise das nossas ações, dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, né? Porque o sentimento, ele revela quem eu sou. O sentimento, ele me dá uma pista segura do meu autoconhecimento. Tem coisas que eu acho que eu sei, mas às vezes eu não sei. E o sentimento é a porta de entrada
Nesse momento, eu estou sentindo o quê? Estou sentindo alegria, estou sentindo raiva, sentindo medo, sentindo esperança. Esse sentimento eu preciso parar e escutá-lo. Mas agora eu tenho que escutar a primeira coisa. Segundo, saber se é bom ou ruim. E terceiro, o que eu vou fazer com esse sentimento? Né? Então, eu preciso conhecer o meu sentimento, mas depois eu tenho que partir para a ação também. Não basta só conhecer, né? E a gente tem que amar e vencer os nossos inimigos, né? Jesus recomendou, né, que a gente amasse os inimigos interiores, né? Se eu perguntar para vocês, vocês têm inimigos exteriores? Tem alguém que vocês odiam a ponto de considerar inimigo? Provavelmente vocês vão falar que não, né? Ninguém fala. Mas às vezes o vizinho deixa o som ligado sábado à tarde inteira. O outro queima as folhas da árvore e a fumaça vai para sua casa. O outro, você vai sair da garagem e ter um carro parado na sua porta. Então isso te dá umas raivinhas, né? Assim que, se você não souber lidar, essa raiva ela extrapola e vira uma violência, né? Como a gente vê que acontece aí todos os dias. E pode acontecer, às vezes, perto de nós, né? Então, gente, quando Jesus nos recomendou que a gente amasse os inimigos, amar quem eu sou, amar os meus sentimentos, amar os meus erros, porque é dos erros que surgirão os acertos, né? Da consciência de que estou errando é que eu vou corrigir. Se eu for uma pessoa orgulhosa e achar que nunca erro, nunca vou corrigir nada. Mas se eu for uma pessoa humilde, que reconhece que erra, e erra muitas vezes por dia, então, à medida que eu for percebendo os meus erros, eu vou querer corrigi-los, né? Para viver melhor. E agora é a última pergunta, antes de a gente finalizar. Nós temos 2 minutinhos. Quais são os nossos inimigos interiores? Os exteriores, eu falei, às vezes são as situações, as pessoas que estão colocadas próximo de nós, né? E os inimigos interiores, que são os maiores inimigos, no sentido de boicotar, limitar, prejudicar eu mesmo. Às vezes meus inimigos estão dentro de mim. Quais são esses inimigos que estão dentro de mim? Podem responder. Alguém arrisca um? São muitos. Vou arriscar um. O inimigo que está dentro de mim pode ser a língua e pode ser o coração, né? Ótimo. A língua, se ela não for bem dominada, é o inimigo e faz muitos inimigos, né? E o coração, o sentimento. Ótimo. Agora, quais sentimentos? Tiãozinho, você já deu a dica. Agora deixa o pessoal falar quais sentimentos que nós temos dentro de nós que prejudica a nossa vida. Muito obrigado, Tiãozinho. Verdade. O egoísmo. Ótimo. Mágoa, ressentimento. Ciúme. Ciúme, mágoa, ressentimento. O que mais? Ótimo. Mágoa, Ódio. ódio. O Tiãozinho falou da língua, que ele quiser maledicência, né? A fofoca. Maledicência. Ótimo. Eu acho que um dos piores é o medo, que ele paralisa. O medo. Ótimo, Juscelia. Orgulho, a gente falou, né? Orgulho. Ignorância. Vaidade. Inveja. Avareza. Revolta. Vocês viram que vocês não têm esse sentimento, mas vocês devem conhecer alguém que tem, né? Por quê? Quando a gente tem esses sentimentos, eles são inimigos interiores que eles bloqueiam o meu pensamento.
bloqueia o meu sentimento e bloqueia a minha atitude. A Juscelia foi muito feliz quando ela falou do medo. No Espiritismo a gente percebe que os três maiores males, né, vêm do orgulho, do egoísmo e da ignorância. Ok. Mas o medo, se ele estiver presente, ele é maior que tudo isso, né? E nós temos um medo, Juscelia, sabe qual é? De fazer a coisa errada e eu mesmo me criticar. Eu falar para mim mesmo assim, ó, tá vendo? Você não é capaz, você não dá conta, você nunca vai ser ninguém na vida, né? Mas nós temos um medo também de que os outros nos critiquem, né? Ao fazer o que a gente quer, ao ser quem a gente tem medo que os outros nos critiquem. Então isso é muito importante, a gente procurar vencer esse medo, porque Jesus falou para a gente amar e vencer, né? Não é só amar, não. Eu preciso mudar esses sentimentos, porque senão a minha vida não vai mudar, né? Então, gente, para a gente finalizar, nós temos mais um minutinho. A vitória sobre nós mesmos é a mais importante. Porque sobre os outros não é tão importante. Não tem a comparação com os outros, geralmente ela traz sofrimento. Olha só, se eu me comparar com algum de vocês e eu for melhor naquela comparação do que vocês, eu estarei humilhando vocês. Mas também, se eu me comparar com vocês e nessa comparação que eu fizer eu for pior do que vocês, eu vou ficar frustrado, vou ficar triste. Então eu não posso me comparar, em primeiro lugar, com os outros, eu tenho que me comparar comigo mesmo, né? Segundo, atender ao convite do Cristo e corrigir os nossos erros melhorando-nos, né? Porque a terceira parte do pensamento do Paulo, que eu não falei, olha só, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Então, à medida que a gente busca o Cristo, a gente trabalha junto do Cristo, o Cristo vai nos esclarecendo, né? E, à medida que a gente vai fazendo as mudanças na nossa vida, a nossa vida vai mudando para melhor. Então, essa é a mensagem de hoje, né? Que a gente desperte e trabalhe para que a nossa vida seja melhor. Muito obrigado a todos pela participação. Gratidão. Nós é que agradecemos pela boa palestra. Muito obrigado. Gratidão, Waldemir, gratidão pelas palavras, pelos ensinamentos. Realmente precisamos despertar, né? Desperta, tu que dormes. Muito boa. E Deus te abençoe, né? Que possa estar sempre aqui conosco mais vezes, nos trazendo essa palavra amiga. E agora vamos encaminhar então para nosso momento de radiação. E agradeço a todos que